Bom, hoje eu estou com um peixe na minha barriga, né? Não é uma baleia, só um peixe, né? A gente fala, o Eli está com uma camisa de baleia, né? E por que um peixe virado para lá, né? É que vocês não viram a imagem inteira. A imagem inteira, quem viu na internet, tem todos os peixinhos indo para um lado e aí tem um peixinho indo para o outro lado, né? Então a ideia, a mensagem subliminar, mas não tanto, é reme contra a maré, faça diferente. A gente começa todos os anos, não sei vocês, mas para mim, assim, ano novo, a gente sempre pensa, ano novo, vida nova, vamos fazer coisas novas. Aí pensamos nas famosas resoluções. Alguém aqui fez resoluções de ano novo? Aí a gente nem faz mais, né? Quem é esperto já nem faz resolução, porque fala assim, vou fazer para quê? Para que eu vou fazer resolução se eu não vou cumprir, né? Vocês sabiam que as resoluções de ano novo, estatisticamente, eu fui pesquisar isso, estatisticamente, 25% das pessoas abandonam as suas resoluções na primeira semana. Dura uma semana suas resoluções, 25%. 60% abandonam em 6 meses. Aproximadamente 8% é que as levam a cabo, que as levam até o final. Letícia, você mudou a cor do cabelo? Parece que está mais vermelho, né? E o pior, eu li uma pesquisa que diz o seguinte, que mesmo depois de um infarto... Cadê o Cláudio? Ele sabe por que eu estou falando dele. Cláudio amanhã vai fazer um exame do coração, né, Cláudio? Mesmo após um infarto, 14%, apenas 14% dos pacientes fazem mudanças significativas em suas vidas. Mesmo depois de infartar. Só 14% das pessoas realmente conseguem fazer uma mudança. Por quê? Porque mudar é difícil. Mudar é difícil mesmo. A gente acha que é fácil você adquirir novos hábitos, mudar. Como faz para emagrecer? É só parar de comer. Fácil falar. Para quem é magro, é fácil falar, né? Para quem já não come mesmo, vai correr. Fácil falar. Para o Heitor é fácil, né, Heitor? É fácil ser magro, né? Agora, para quem é chegado numa lasanha, num pãozinho, né? E outras cocitas mais, né? Uma picanha, aquela gordurinha, né? Vamos falar que é fácil, porque não é fácil mudar, né? Não é fácil mudar. Então a gente começa o ano querendo mudar, e a gente quer mudar na profissão, a gente quer mudar na família, a gente quer mudar fisicamente, alguns querem economizar, poupar, outros querem mudar de emprego, outros querem arrumar um emprego, outros querem se casar, outros querem arrumar uma namorada, outros querem terminar com a namorada, né? Enfim, você tem todos aqueles planos, e você começa o ano cheio de ideias, cheio de vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí de repente surge alguém no seu caminho, né? Se assustou aí, Carlos? Surge alguém do seu caminho, né? Vou deixar o Vader aí, o Vader, só que sem música. Mas não é o Darth Vader que surge no seu caminho para atrapalhar a sua vida. A gente acha que sempre há alguém que nos atrapalha, mas sabe quem que atrapalha a gente, na verdade? Sabe quem que é que nos atrapalha? Você mesmo, sou eu mesmo que me atrapalho. Somos nós que nos atrapalhamos. Por isso que nós precisamos começar a fazer diferente. Nós nos atrapalhamos porque, de acordo com Einstein, nós somos insanos. Porque Einstein dizia o seguinte, que você querer obter um resultado diferente fazendo do mesmo jeito é insanidade, é loucura. Você faz as coisas sempre do mesmo jeito e quer que o resultado seja outro. Não vai ser outro. Você continua gastando e quer no final do mês ter dinheiro na conta. A não ser que você ganhe muito dinheiro, você não vai ter dinheiro na conta. Ou você come e quer emagrecer. A não ser que você esteja enfermo, você não vai emagrecer. Não é? Então, nós precisamos entender que nós, na verdade, é que boicotamos os nossos próprios planos. E isso começa através da nossa própria
incredulidade. Nós não cremos o bastante. Sabe por quê? Nós temos uma incredulidade herdada da nossa história, de tudo que não deu certo, tudo que você já fez e não funcionou, tudo que você tentou antes. Isso vai gerando essa incredulidade cresce, ela acaba se tornando uma tristeza, um desânimo. E quantos de vocês já ouviram pessoas falar assim: eu nem sonho mais, nem planejo mais, eu nem faço mais resolução de ano novo. Por quê? Porque eu sei que não vai dar certo. O que é isso? Incredulidade. Você mesmo já acredita que não vai conseguir, que não vai dar certo. Então, não vou nem me comprometer, não vou nem fazer. Eu tinha um amigo que ele falava assim: pode contar comigo, mas não põe meu nome em nada. Como assim? Não, porque eu sei que eu não vou levar até o final. Então assim, se precisar de mim para uma coisinha ou outra, tudo bem, mas eu não vou me comprometer porque eu sei que eu não vou até o final. O que é isso? Isso é incredulidade. E essa incredulidade, ela cresce e vira um filtro que começa a peneirar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E aí vira uma coisa muito triste, porque de repente você olha para o futuro e você não tem expectativa nenhuma mais. Porque aquele filtro fala que tudo é impossível. Tudo não vai dar certo. Tudo não vai funcionar. Porque você tem esse paradigma mental que te leva a não crer nos seus próprios sonhos. Porque você acha que o seu passado é que define o seu futuro, né? Então essa incredulidade, ela rouba suas oportunidades, as suas possibilidades, ela desagrada a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E se você quer crescer em qualquer área que seja, espero que não na lateral, né? Você precisa vencer essa incredulidade, eu preciso vencer, nós precisamos remar para o outro lado. Falar, não, espera aí, eu vou exterminar esse Darth Vader da minha vida, porque no fundo sou eu que tenho usado essa máscara, de negativo, de não vai dar certo, que não vai, não pode, não funciona. E eu preciso entender, eu preciso entender que o meu futuro não é igual ao meu passado. Gente, eu canso de falar aqui, passado pertence ao passado. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. O passado ele serve para nos ajudar a aprender algumas coisas, ver o que funcionou, o que não funcionou, como que eu posso melhorar. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Como a gente aprender com o passado. Esse é o tema do domingo que vem. Hoje é uma introdução, esqueci de falar. Nós vamos ficar 3 domingos falando sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. E a gente vai começar hoje com essa introdução. Domingo que vem nós vamos lidar com o passado, no outro domingo nós vamos lidar com o futuro. Tá? Mas o nosso futuro, ele não é igual ao nosso passado. Tá? Então, não é porque não funcionou antes que não vai funcionar agora. Nós precisamos entender isso e mudar a nossa mente, né? E Paulo deixa isso muito claro, quando ele diz o seguinte, está meio clarinho, né? Dá para ler aí? Dá? Aqui não dá. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que algumas se fizeram novas. É isso? Algumas coisas se fizeram novas, né? Sua vida espiritual se fez nova. Sua vida com Deus se fez nova, mas o resto não, o resto é tudo velho. É isso que Paulo está falando? O que Paulo está falando? Me corrijam, gente, o que ele está falando? Tudo se fez novo, tudo, não são apenas algumas coisas. Tudo, a palavra diz que tudo se fez novo, todas as áreas da nossa vida são novas em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver no passado, nós não precisamos viver nos fracassos, nem nos sucessos, porque às vezes as pessoas, você sabia que às vezes as pessoas não crescem por causa do sucesso? Sabia? Tem gente que não cresce por causa do passado, do fracasso, porque ele tem medo de fracassar de novo, ele fica preso àquele fracasso, ele não vai para frente. Tem gente que não cresce por causa do sucesso, sabe? Porque ele teve um sucesso, ele senta naquele sucesso e nunca mais faz nada de bom. Já viram isso? Artista de uma música só, né?
Vocês vão lembrar aí de um monte de artista que fez sucesso com uma música, depois sumiu. Por quê? Fez um sucesso enorme, sentou naquele sucesso, acabou a vida. O fato é, tudo se fez novo. Nós não vivemos mais no passado. Nós temos novidade de vida. O nosso futuro, gente, é como um quadro, uma tela em branco, e você pode pintar, e você vai desenhar, e você vai fazer algo lindo nele, a partir do zero, a partir do nada, porque tudo é novo. Então, nós podemos ter uma vida melhor, não sem lutas ou desafios, porque isso faz parte da vida. Infelizmente, Jesus um dia falou que no mundo a gente teria alegrias, né? Não, ele falou que a gente teria o quê? Aflições, mas ele também disse que nós venceríamos junto com ele. Então nós podemos sim ter uma vida vitoriosa, porque tudo se fez novo. Mas para a gente ter essa vida vitoriosa, nós precisamos entender algumas coisinhas a respeito do futuro, a respeito das nossas decisões. Primeira coisa que a gente tem que entender, que os nossos paradigmas nos atrapalham de crescer. O que é paradigma? É uma crença, é algo que você crê, é algo que você acredita ser verdade. Tá? Eu gosto muito da história do elefante, não sei se ela é verdade ou não, eu acho que deve ser, mas diz que naquele tempo que os circos, né, tinham animais, agora no Brasil é proibido, mas antigamente os circos tinham animais e tal. Diz que o elefante gigante, aquele animal gigantesco, ele era preso a uma corrente, que era preso a uma estacazinha espetada no chão, uma estaquinha desse tamaninho, e as pessoas falavam, poxa, por que o elefante não puxa essa estaca e sai destruindo tudo, né? Porque desde pequeno, quando ele era um bebê elefante, ele já era preso àquela estaca, e quando ele era bebê, ele não tinha força para arrancar a estaca. E ele vai crescendo preso àquela estaca, e ele acaba sendo o quê? Programado, né? A sua mente, a mente do elefante, acaba acreditando que essa estaca é impossível de ser arrancada. Mas, na verdade, não é. Se ele desse um puxão, ele arrancava. E de vez em quando, alguns davam um puxão, e aí você vê a manchete do jornal, né? Elefante destrói, maceta carros, pisoteia treinador, porque aquele elefante um dia resolveu puxar a estaca e descobriu que ele estava livre. O problema é que muitos de nós temos essa mesma estaca, nós temos uma barreira mental, nós temos uma crença, um paradigma que nos impede de crescer, que fala para nós, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você já tentou antes, por que você acha que agora vai funcionar? Né? Em Salmo 23:7, há um princípio, tem uma pérolazinha, Salmo 23:7 está falando do homem egoísta, está falando de você aceitar convites, etc. e tal, mas aí no meio de todo aquele texto, ele tem uma pérola que eu acho fantástico, quando ele fala assim, pois como imaginou na sua alma, assim o homem é. Como imaginou na sua alma, como você se imagina, você começa a pensar a seu próprio respeito, o texto diz que você se torna. Por quê? Para aquele povo, para o povo judeu, a alma era o centro das nossas decisões. E das nossas decisões decorrem as nossas ações e os seus frutos, que Jesus mais tarde afirma serem o quê? O sinal da nossa fé. Não é? Lembra da árvore com frutos? O Saulo pregou sobre isso. Cadê o Saulo? Algum tempo atrás? Eu perdi o Saulo. Estava aqui em algum lugar. Né? Que ele falou da árvore e tal. Não foi o Saulo, foi o Juliano. Né? Pô, Saulo, confundindo você com o Juliano é sacanagem, hein? Tadinho do Juliano. Então, agora, quando a gente fala isso, não me entendam mal, tá? Eu não estou falando que nós temos o poder da mente, de mentalizar as coisas, então, eu vou ser magro, eu vou ser magro, eu vou ser magro, eu vou ser magro. Fiquei magro, né? Eu vou ser rico, rico, rico. Fiquei rico. Não é disso que nós estamos falando, gente. Nós não estamos falando de poder da mente aqui. Nós estamos falando do quê? Da sua programação. Então, é mais ou menos assim. Se você pensa... Né, até tem um livro que fala, né, o pensamento do rico, não sei o que lá. Se você pensa, você tem um pensamento de riqueza,
Não é que você vai sair gastando como se você fosse rico e depois você está endividado no final do dia. Não é isso. Mas você pensa o quê? Eu vou poupar, porque eu tenho uma meta que é ter economias, que é ter reservas, e cada vez que eu vou para um supermercado, eu vou para um shopping, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho esse pensamento. E esse pensamento, ele age nas minhas ações e nas minhas decisões, e no final do dia, olha lá, eu não gastei o quanto eu poderia ter gasto, eu tenho economia. Se eu penso como um magro, na hora que eu olho aquele prato cheio de picanha, eu tiro a gordurinha e como só a carne. Né? Coisa que eu, por exemplo, não costumo fazer, porque eu penso como um gordo. Então, aí eu fui viajar com o Fabrício, né, Fabrício? A gente foi comprar calça, daí eu falei, vou comprar calça nesse número. Eu falei, nossa, como é apertada, né? Eu falei, é essa mesmo que eu tenho que comprar, porque eu tenho que pensar como magro. Se eu compro uma calça larga, espaçosa, eu falo, opa, tem espaço para eu crescer, né? Então, não, eu tenho que pensar assim, eu tenho que diminuir para caber nessa calça. Eu estou pensando como magro, certo? Então, a maneira com que a gente pensa enviesa as nossas atitudes, a maneira com que a gente age e vai gerar as consequências. Então, é fundamental a gente reprogramar a nossa maneira de pensar. E olhar quais são os nossos paradigmas. E eles se apresentam normalmente em 3 categorias. Deixa eu ver se eu coloquei isso aí. Acho que coloquei, né? A primeira categoria são os paradigmas ou as crenças sobre si mesmo, que é o que você pensa de você mesmo. Eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o bastante, eu não consigo, eu não tenho talento, eu não posso, eu não faço. Né? Nossa, Eli, mas você só fala do negativo. Eu estou falando do negativo porque é o negativo que nos atrapalha, gente. O positivo não tem problema. Positivo, a não ser que seja um excesso e você seja arrogante, ele não é um problema você pensar bem a seu próprio respeito. Tá? O problema é quando você pensa mal a seu próprio respeito, e você se diminui, você se incapacita ou não crê na sua capacidade. Né? Eu nunca vou ganhar mais, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou subir, eu nunca vou ser promovido, eu nunca vou ganhar o amor da minha mulher amada, né? Eu nunca isso, nunca aquilo. São paradigmas que a gente tem que romper, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Talvez o teu passado tenha sido assim, mas daqui para frente tudo se fez novo. Se você não abraçou ainda o novo de Deus, é hora de abraçar. Né? Outra coisa, os paradigmas sobre os outros. A gente se preocupa demais com os outros. E a gente sempre pensa que os outros vão ser assim ou vão ser assado. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém falar assim, eu já me decepcionei muito na vida, então eu não confio em mais ninguém. Já ouviram isso de alguém? Eu já ouvi muito isso. E eu confesso para vocês que eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque essa é uma pessoa que vai sofrer muito. Porque é muito difícil você viver uma vida sem ter alguém para confiar. Sem ter alguém em quem você confia as suas questões, alguém com quem você possa conversar. Agora, a gente vai se decepcionar? Vai, faz parte. Jesus se decepcionou? Que tal? Né? Um dos 12 o traiu. Então, nós também vamos passar por isso. Mas há os 11, né? Ou os 3, ou os 2, há aqueles que vão estar do seu lado. Então, a gente não pode permitir que a nossa decepção com as pessoas nos impeça de se aproximar delas no futuro. Não é? Também há os paradigmas a respeito do mundo. São aquelas coisas gerais. Esse governo não presta. Não, isso não presta mesmo. Mas, vamos dizer assim, o Brasil é um país horrível, aqui não tem oportunidade para ninguém. Se você não for desonesto, você não prospera. Se você pagar imposto, você não consegue. São paradigmas errados a respeito do mundo. E a gente tem que rever isso aí. A gente tem que renovar a nossa mente. Não é assim. Todos os homens são iguais. Já viu mulher falar isso? Todos os homens são iguais. Homem nenhum presta. Alguém já ouviu isso? Né? Homem nenhum presta. Eu falei, e o teu filho, que é homem? Mulher é tudo igual. Será? Né? Tem a baixinha, tem a altinha, tem a gordinha, tem a magrinha. Tudo igual. Né? Nós precisamos rever esses paradigmas, tá? Porque quando a gente permite que essas ideias encham a nossa mente, elas enviesam a nossa maneira de pensar, enviesam as nossas atitudes, e isso nos impede de crescer, nos impede de ter o novo de Deus na nossa vida.
A gente fica preso àquelas ideias. E Deus está lá falando, cara, eu quero fazer algo novo na tua vida, mas você não abre mão desses conceitos. Você não abre mão dessas ideias, você não abre mão desse pensamento. Abandona isso. Abandona isso. Recebe o novo. Recebe o novo. Então a gente precisa começar esse ano entendendo o seguinte, que a maioria dos eventos que acontecem nas nossas vidas, a maioria são frutos das nossas decisões. O mundo nos traz aflições? Claro que traz. Acontece coisa que a gente não pediu? Acontece. Mas no seu dia a dia, a grande maioria dos eventos acontecem por decisões que você tomou. Né? Você tomou. E Jesus nos promete infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos. Mas cadê esse mais? Por que esse mais não acontece? Né? E às vezes a gente vê acontecendo, fala, isso foi infinitamente mais, aquilo foi infinitamente mais. Eu confesso para vocês, ir para o Passion, né, Fabrício? Foi um infinitamente mais de Deus na nossa vida, sim ou não? Com certeza. Quando que eu imaginei que ia poder participar de um evento desse? Não é nem da minha faixa etária. Passion, para quem não sabe, é para jovens de 18 a 25. Quer dizer, faz tempo. E assim, esse é o infinitamente mais de Deus na nossa vida. Quando na minha vida que eu imaginei que uma coisa dessa ia acontecer? Nunca. Agora, por que isso não acontece em todas as outras áreas também? Só acontece no ministério, só acontece quando a gente fala, a vida com Deus e tal. Por que não acontece nos negócios? Por que não acontece na saúde? Será que há paradigmas? Será que aos meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas decisões estão impedindo o agir de Deus? Não é? E Deus está falando, eu quero te dar um novo, quero fazer novo, tudo novo. Mas você tem que abrir mão do velho, você tem que abrir mão desses pensamentos. É por isso que Paulo fala, o texto todo mundo sabe de cor, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar as nossas mentes. Então hoje nós vamos orar por isso, para que o Senhor renove a nossa mente, e que a gente possa conhecer o novo. Então, primeira coisa que a gente viu, os nossos paradigmas nos atrapalham. Segunda coisa, nós temos muito mais poder do que nós imaginamos. Nós temos muito mais poder. O que falta para nós é clareza, é compreensão, é entendimento. Às vezes a gente acha que nós não temos controle sobre as coisas, mas nós temos, sim. Nós temos controle sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas reações. É verdade que muitas vezes coisas acontecem que a gente não tem controle no acontecimento em si, mas a gente tem controle em como a gente reage. E se você continua o problema ou você elimina o problema, enfim, leia Provérbios, você vai ver quanta instrução há em relação a isso, Então nós precisamos entender que em Cristo nós temos todo o poder que nós precisamos ter, principalmente o poder de fazer as escolhas corretas, tomar as decisões certas. Ninguém decide por nós. Somos nós quem decidimos. Deus nos deu esse abençoado livre-arbítrio. Tem hora que eu falo assim, Deus, precisava mesmo dar o livre-arbítrio, o Senhor não podia fazer uma cartilinha assim, ficava tão mais fácil, Mas não, Deus quer que você decida. Lembra daquele programa de TV? Você decide. Você decide. Eu acho bacana que Jesus, várias vezes no Evangelho, ele chega para a pessoa e fala assim, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E ele chega para o cego um dia e fala assim, para o cego, o cara é cego, o que você quer que eu faça? Eu acho que o cego pensa, Jesus, está de sacanagem? Quero ver, caramba, Mas Jesus não, Jesus chega para o cego e fala, o que você quer que eu faça? O que você mais precisa na sua vida? Clareza. Nós precisamos ter essa clareza. Então eu quero te perguntar, se Jesus se manifestasse corporeamente aqui e agora, porque Jesus está aqui, amém? Mas se ele estivesse aqui, se ele surgisse aqui, uou, deu até arrepio, e falasse, o que você quer que eu faça agora para você? Não precisa me contar, não fala para o seu marido,
mas responde para você mesmo. Se Jesus falasse, o que você quer que eu faça? O que você mais precisa hoje? Qual é o novo que você precisa na sua vida hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa ver, que você precisa enxergar? O que você iria responder? Muitos de nós temos que pensar para ter uma resposta. Né? Porque nós não temos clareza. Nós precisamos dessa clareza. Provérbios 14:8 diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Isso é ter clareza. Discernir o seu caminho, para onde você vai, para onde você está indo. O homem prudente discerne o seu caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. Aquela coisa do vida leva eu, deixa a vida me levar, o acaso vai me proteger, isso aí é coisa do tolo. Isso é insensatez. O homem sábio discerne os seus caminhos. E como que a gente discerne? Pedindo sabedoria. E quem nos dá sabedoria livremente? Deus. Semana retrasada aconteceu um negócio engraçado. Eu vi uma propaganda de um curso lá de uma universidade americana. Falei, nossa, que tema legal, bacana. Botei meu nome no negócio lá, enviei o e-mail. Me ligaram essa semana da universidade. Falei, nossa, estão me ligando e tal. Ficou todo mundo do cultural, acho ele, estão ligando da universidade, não sei do que. Esse cara queria me vender o curso. Barato. 18 mil dólares. Um curso. Vamos fazer, Heitor? Né? Você me dá uma bolsa? Né? Para ter um pouquinho de sabedoria. 18 mil dólares aquela universidade cobra. Agora, o Deus, Criador dos céus e da terra, oferece essa sabedoria de grátis. É só você pedir. É só você pedir. Está ao nosso alcance. Hoje nós vamos fazer isso. Terceiro ponto, você tem mais recursos do que imagina. A gente vive numa cultura de escassez. O marketing, ele é um negócio assim. Eu trabalhei com marketing, eu gosto muito de marketing, mas eu vou falar um negócio para vocês, é um troço do capeta. Porque a função do marketing é deixar você infeliz. Sabia disso? A função do marketing é fazer com que você queira algo que você não tem. Essa é a função do marketing, ou seja, ele quer fazer você infeliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Se você está gordo, a moda agora é ser magro. Se você está magro, a moda agora é ser gordo. Se você tem um carro pequeno, a moda agora é carro grande. Se você tem um carro grande, a moda agora é carro pequeno. Celular primeiro tinha que ser minúsculo, agora tem que ser gigantesco. Não é? Tudo é invertido. Você vai para o Nordeste, não, a moda agora é ir para a Europa. Vai para a Europa, não, gente, a moda agora é ir para, sei lá, Nordeste. Né? Não é assim? Nada está bom. Nunca está bom. Essa é a cultura que a gente vive. Você acorda reclamando porque você dormiu pouco. É ou não é? Ai, queria dormir mais 15 minutos. Não é? Você come e você fala, mas eu queria comer um pouquinho mais, eu queria beber um pouquinho mais, eu queria fazer um pouquinho mais. Eu não estou... Né? Meu carro não é tão novo, meu carro... Para, gente. Esse troço não tem fim. A Carla fala que eu não posso falar troço. Então, isso não tem fim. A gente vive nessa cultura negativa, essa cultura do não. Né? Não é bom o bastante, não serve. Você sabia que o não é a palavra que você mais ouviu na vida, além do seu nome? Sabia? É a palavra que você mais ouviu na vida. Eu acho que em casa eu ouvia mais o não do que o meu nome. Não. Pais, a gente tem que achar uma outra maneira de falar não sem falar não. Filhinho, faça diferente. Né? Não. Difícil. A gente tem que se programar. Aí surge o tal do Instagram. Já falei sobre isso antes, né? Você dá risada, né?
Até você ver aquela foto daquela sua colega do colegial, magrinha, né? Você não sabe que foi photoshopada, a mulher gastou R$1.000 fazendo aquela foto no Photoshop para depois botar no Instagram, né? Agora tem aplicativo, tem app que já faz isso, automático, né? O cara com os pezinhos, quem põe foto de pezinho na piscina assim? Esses dias a Carla e eu pusemos uma, né? Pusemos pezinho na piscina. Como se a gente fizesse isso todo dia. Nós temos piscina em casa faz 3 anos, foi a primeira vez que a gente deitou naquele negócio, né? Uma vez nós deitamos naquele troço, aí botei uma foto no Instagram, né? Aí todo mundo pensa, ô vidão, o cara passa o dia do lado da piscina, né? Primeira vez em 3 anos que a gente deitou naquele negócio, por uns 10 minutos, né? Aí ele bota foto na Europa, na Zorópia. Aí alguém colocou assim, esses dias, o meu Facebook ele está oscilando entre areia e neve, né? Porque só tinha foto de gente na praia com gente na neve, né? Agora, você não vê foto no Instagram do nego assim, né? O cara não bota essas fotos no Instagram. Ou da cozinha assim, né? O povo fica pondo aquelas fotos daqueles pratos bonitos, né? Agora, quando a cozinha está toda zoada, ninguém põe, né? Ou, né? Férias no campo, né? Cara, feio, né? Pernilongo picando, né? Areia entrando na... Você não põe foto dessas coisas. Aí você fica vendo tudo aquilo que o outro tem, que o outro faz, que o outro comprou, que o outro conseguiu, né? O bronzeado, agora o bronzeado da fitinha, né? A Meire falou que ia fazer o bronzeado lá da fitinha, né? E não sei o quê. Aí você fala, poxa vida, minha vida não é boa o bastante. E a gente vive nesse modo negativo, nessa mentalidade de escassez. E isso nos atrapalha profundamente. Então a gente precisa assumir uma posição de abundância. Porque todos nós, pobre ou rico, gordo ou magro, cabeludo ou careca, todos nós temos talentos, nós temos a bênção de Deus, nós temos vantagens, nós temos oportunidades, nós temos possibilidades diferentes. E não dá para a gente se comparar, cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Você não sabe o que o outro passou para chegar onde ele chegou, ele não sabe o que você passou para chegar onde você chegou. O que é importante para um não é importante para o outro. Às vezes você acha que alguém está ostentando, ela não está, aquilo para ela não é tão importante quanto é para você, né? Então nós precisamos entender que nós somos abençoados, e nós somos prósperos, e nós temos que parar de reclamar daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Então, para mim, na verdade, o que falta para muitas pessoas é a gratidão. É falar, de repente, chegar para Deus e falar, obrigado, sabe? Obrigado, né? Filipenses 4, 6, 7, Paulo dá uma dica aqui para nós que é fundamental. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha a consequência, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, aquela que todos nós queremos, que excede todo entendimento, que é maravilhosa, que te faz ficar tranquilo, mesmo na adversidade, mesmo nas lutas, essa paz, ela está vinculada à sua ação de graças, à sua gratidão. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho paz. Eu falo, talvez seja porque você não é grato. E não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Muita gente não dorme tranquilo, não dorme em paz, porque não é agradecido, porque só reclama. Lembra do MRC que eu sempre falo? Modo reclamatório constante. Nós temos que riscar o modo reclamatório constante da nossa vida, porque ele nos impede de receber de Deus, nos impede de entrar na graça, de entrar na paz de Deus. E você não quer começar esse ano com esse tipo de atitude. Eu sei que, se você abrir o jornal, se você acessar a internet, se você colocar num site de notícias, você colocar a notícia para tocar na televisão ou no rádio, vai ser muito difícil. Por isso que
faz quase um ano que eu não ouço mais a CBN, que era a minha rádio favorita. Eu parei de ouvir. A CBN, para mim, é uma rádio excelente. Não estou falando mal da CBN, é uma rádio excelente. Mas para mim era como uma droga, porque destruía o meu dia. E um dia a Carla falou para mim: amor, você está ficando extremamente rabugento por causa das notícias que você ouve. Você fica irritado e você desconta na gente. Então, né? Aí eu descobri o seguinte: eu não preciso ouvir notícia o dia inteiro. Não faz diferença. Eu saber ou deixar de saber não faz diferença. Eu parei de ouvir. E eu me disciplinei. Agora eu só leio o jornal, se eu ler, eu só leio o jornal quando eu vou no banheiro. Acabou. É a minha disciplina. E tenho focado mais, inclusive, na sessão de entretenimento, que é mais divertido, ver o que os artistas estão aprontando por aí, do que ver o que os políticos estão aprontando, né? Que dá para a gente dar uma risada, dá para a gente ver o trailer de um filme, dá para a gente se divertir um pouco e não se irritar. Porque quando eu me irrito, eu reclamo. Quando eu reclamo, eu não dou graças. Quando eu não dou graças, eu não recebo a paz. E os meus políticos, os políticos do Brasil, não valem a minha paz. Tá? Então, muita atenção com como você usa o seu tempo, que às vezes você está entregando a sua paz por algo que não vale a pena. Por algo que não vale a pena. Então a gente precisa se disciplinar e começar a agradecer a Deus por todas as coisas. Inclusive aquilo que a gente não vê, né? A gente agradece às vezes o filho, a saúde e tal, a gente não agradece o que Deus está fazendo e a gente não está vendo. Então nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Nós vamos, como eu disse no começo, investir um tempo, 3 semanas, nós vamos usar essas 3 semanas que nos restam em janeiro, falando sobre o ano. Então hoje, eu queria fazer essa introdução. Domingo que vem nós vamos falar sobre o passado, nós vamos resolver o passado. No outro domingo a gente vai falar sobre o futuro. Mas o resumo de hoje, de introdução mesmo, é a gente entender que o nosso passado, ele não rege o nosso futuro. O que você já viveu, o que já passou, não vai definir o que vai ser da sua vida daqui para frente. Cristo fez tudo novo para nós. Nós temos a possibilidade. Ele entregou tudo para nós, para fazer tudo novo na nossa vida. Mas nós precisamos decidir por isso. Nós precisamos entender que nós temos que romper com esses paradigmas, com essas ideias que nos limitam. Nós temos que assumir essa posição em Jesus, sabendo que nós podemos decidir algo diferente. Eu tenho poder para decidir. E eu tenho os recursos que eu preciso. Eu não sou tão pobre, tão gordo, tão fraco ou tão careca quanto eu imagino. Eu tenho os recursos que eu preciso. Deus me deu, Deus te deu os recursos que você precisa. E por isso a gente pode ter um ano diferente, a gente pode ter um tempo diferente daqui para frente. Eu não sei se dá tempo, que horas são? Que hora que a gente tem que acabar? Vocês aguentam mais uns 10 minutos ou não? Então vou dar uma tarefa para vocês. Carla, traz aqui para mim. Tem caneta para todo mundo? Vocês têm caneta? Pega uma caneta. Ou eu dou de tarefa para casa? Se eu der de tarefa para casa, vocês fazem? Prometem? Alguém falou não. Paola é a única honesta da turma. Eu vou dar de tarefa, tá? Para a gente não alongar muito. Mas entrega para o pessoal. Eu vou dar uma tarefa para vocês hoje. Mas domingo que vem eu vou cobrar e vou fazer um visto assim. Quem fizer vai ganhar uma estrelinha, quem não fizer vai ganhar um puxão de orelha. Né? Eu vou dar uma tarefinha. Amor, pega alguém para te ajudar para ir mais rápido, senão não vai dar tempo. Não precisa dar caneta não, que nós vamos fazer em casa. Eu vou dar uma tarefa para vocês para a gente gravar melhor isso que foi falado hoje, para a gente aprofundar um pouquinho mais isso que foi falado hoje, tá? Então, aqui em cima, vocês vão ver que eu faço um micro resumo dos 3 pontos, tá?
Aí eu faço um pouquinho abaixo um plano de ação. E aí tem 4 perguntas para você analisar e responder, tá? Todo mundo pegou? Então, olha aí, na primeira pergunta fala assim: escreva 5 paradigmas ou crenças que te limitam. Seja específico, especialmente se elas se relacionarem aos seus sonhos e aspirações. Faça um X naquelas que você está disposto a abandonar ou pelo menos reconsiderar. Esses paradigmas são aquelas ideias, são aqueles conceitos que você tem. E que você percebe, à luz do que a gente conversou aqui hoje, que isso está te limitando, isso está comprometendo a sua maneira de pensar, né? Então, você precisa abandonar esses paradigmas. Todas as igrejas são iguais. Segundo, estão me acompanhando aí? Acharam aí? Segundo, faça uma lista de 3 áreas que você precisa de mais clareza. Que áreas da sua vida você acha que estão confusas? Que você não tem tido, você não tem assim convicção da direção que você está seguindo? Quais são as áreas que você precisa de direcionamento? Terceiro, faça uma lista de 10 razões para ser agradecido nesse momento. Se você não fizer a lista de 10, você vai ter que fazer uma lista de 50. Ouviram bem? Que os meus filhos de vez em quando têm que fazer lá em casa, né, Lulu? Quando começa a reclamar muito, eu falo, ó, listinha. Então, vou pegar leve, para domingo que vem é só 10. Quem não fizer vai ter que fazer 50. Razões para ser agradecido. Gente, isso é tão importante porque a gente acha sempre que tudo é horrível, né? Até que você senta e começa a escrever, chegar, e você vai ver, você vai fazer 10, você vai lembrar mais 10, e você vai começar a lembrar, se você continuar vai ter zilhões de coisas. Quarto, vira a folha, faça uma lista dos seus principais pontos fortes. Aqui, gente, os seus talentos, o que você faz de melhor, tá? Beleza? Quais são os principais? Teve gente que falou assim, vai faltar espaço aqui na folha. 5. Durante essa semana, medite nas passagens abaixo, anote o que o Espírito Santo falar através delas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens. Eu até ia colocar o texto aqui, falei, não, o povo vai ficar muito preguiçoso, você vai pegar uma Bíblia, você vai achar essa passagem. Provérbios 26, 7, isso mesmo, tá certo, é o computador que errou. Provérbios 23, 7, tá? Anotem aí, eu não sei se no slide eu corrigi, eu acho que no slide eu corrigi, né? Provérbios 23, 7, então você vai achar, você vai ler, você vai meditar um pouquinho, e aí você vai escrever o que é que Deus falou com você através desse texto. Qual a novidade, ou nem tão novidade assim, mas o que você recebeu desse texto, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente vai continuar desse ponto em diante, e nós vamos lidar com o passado. Eu sei que eu falei bastante do passado hoje, mas no domingo que vem, nós vamos escaramuchar algumas coisas, né? Cutucar algumas feridas, e vamos lidar com isso. Vamos aprender a aprender com o passado. E enquanto isso, o que a gente faz? Nós meditamos nesses textos. E nós vamos para a presença de Deus e nós vamos pedir que o Senhor renove a nossa mente. A verdade, gente, é que tudo volta para Jesus. Jesus nos promete tudo novo, e Ele nos dá tudo novo. Mas nós ficamos muito presos à nossa história, ao nosso passado. Então nós precisamos... Diga não. Opa. O que aconteceu? Deixa aí. Tá. Carlos, pode mudar aí. Nós precisamos voltar para Ele. Então nós vamos ouvir cantar novamente aquela música, né? Música nova. Mas todo mundo já sabia, né? Você viu? Só eu que não sabia. Não, você errou.
Nós vamos cantar aquela música mais uma vez. E enquanto isso, eu quero que você pense em duas coisas só. Em que área da sua vida você precisa mais clareza? Qual área da sua vida que hoje você olha para frente e você vê tudo meio nublado? O que você precisa que Jesus faça para você hoje? Só essas duas coisas. Que área você precisa mais clareza? O que você precisa que Jesus faça para você hoje? O ano está começando, primeira celebração nossa de 2017. Não tem nada místico nisso não, gente. É só um domingo. Mas eu creio que é para nós. É para Deus. Deus é eterno, Deus não está preso ao calendário. Para Deus não tem ano novo, tá? Nós é que temos essas coisas. Mas eu acho que é simbólico. Eu creio que é simbólico a gente começar o ano entregando essas questões diante de Deus, pedindo essa clareza, pedindo essa direção e, ao mesmo tempo, pedindo a intervenção de Deus em algumas áreas. Da mesma maneira que Jesus chega para aquele cego e fala: o que você quer que eu faça? Ele fala: eu quero ver. E Jesus abre os olhos do cego. Eu creio que Jesus pergunta para você: aonde você quer que eu interfira na sua vida? Aonde você quer que eu toque na sua vida? Eu quero tocar. Eu quero te ajudar. Eu quero dar o que você quer, o que você precisa. Mas você precisa me dizer o que é. Você precisa verbalizar isso para mim.